Olá, gente. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o dependente químico, tratamento e sua recuperação. E o tema de hoje vai ser sobre o ego adictivo. O que seria o ego adictivo? Talvez você não tenha ouvido falar ainda desse termo, mas nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu tenho procurado entender bem os elementos de uma identidade adictiva. E se pensarmos bem, se uma pessoa tem uma personalidade, e essa personalidade é fruto de todo o seu desenvolvimento enquanto indivíduo, enquanto sujeito no mundo, então essa pessoa também terá sua própria identidade, sua identidade social, desenvolvendo seus diversos papéis sociais. E se tem uma personalidade e se tem uma identidade, então é porque essa pessoa ela traz consigo um ego. O que seria o ego da pessoa? O ego é o conjunto de elementos da história de vida da pessoa que foi se juntando, foi havendo uma congruência através das suas experiências, de suas vivências desde cedo, e que traz a ela uma forma de funcionar no mundo, uma forma de se expressar no mundo. Então o ego é essa capacidade que o ser humano tem de se colocar e de se apresentar no mundo através da sua identidade. Então o ego seria esse conjunto de elementos que está na sua estrutura, que está na sua base. Tanto é que uma pessoa esquizofrênica, por exemplo, ela tem essa fragmentação em seu ego. É uma pessoa cindida, é uma pessoa que realmente ela não consegue se identificar enquanto ela mesma. Ela perde o sentido de ser ela mesma justamente porque ela não tem essa congruência, essa conjunção desses diversos elementos. Agora, se pararmos para pensar em termos da doença adictiva, é uma doença autodestrutiva, ou seja, uma doença que a tendência é fazer a desconstrução de um ego, vamos dizer, saudável da pessoa, de um ego já todo conjugado, todo já sistematizado. Essa pessoa, antes de ter problemas com drogas, no seu abuso de drogas, ela tinha uma forma de funcionar no mundo, vamos dizer assim, alinhada, dentro das convenções sociais, dentro dos padrões sociais, dentro de uma cultura social. E quanto mais ela foi se tornando dependente química, a doença foi evoluindo, progredindo dentro dela, o que aconteceu? Foi havendo uma desconstrução desses diversos elementos que compunham o ego dela. Então se tornou um ego realmente que foi se fragmentando, dentro, a partir da sua identidade também. E essa pessoa, ela não... por isso que muitos casos de dependência química, pessoas, elas se tornam esquizofrênicas, em decorrência do abuso de drogas, e por ter até uma personalidade mais fragilizada. Temos caso, o que antigamente se falava muito nos livros, é a viagem sem volta. Existem casos assim, então é um perigo, é um risco muito grande da pessoa se tornar até um esquizofrênico em decorrência das drogas. Por quê? Porque a dinâmica da doença adictiva é justamente a fragmentação, é a desconstrução. E por isso que, de uma forma, vamos chamar, projetiva, o que acontece na vida dela? A vida dela ela vai desconstruindo tudo, vai desconstruindo os laços, seus diversos tipos de vínculos sociais. Ela vai desconstruindo, vai se fragmentando. Percebe? Então tem muito a ver essa coisa da doença adictiva relacionada ao ego adictivo. E o ego adictivo, na medida que ele vai acontecendo, que ele vai se construindo, vamos dizer assim, é porque está se desconstruindo o ego saudável da pessoa.
Na medida que esse ego saudável vai se fragmentando, vai perdendo a força dos laços, dos valores, dos vínculos sociais, dos padrões sociais, né, das regras sociais, onde o adicto procura sempre burlar, ultrapassar e não cumprir, automaticamente a pessoa vai construindo, né, o que eu chamo de um ego adictivo. Então, que ego é esse? Esse ego adictivo. É um ego que, assim como o ego saudável, ele foi formado por uma série de elementos, né, que houve uma congruência fazendo a pessoa se expressar e funcionar no mundo, o adicto passa a ter um ego com diversos elementos adictivos também, onde vão cada vez mais, um elemento vai reforçando o outro, é uma retroalimentação, onde um elemento vai se acendendo cada vez mais em cada vez que ele usa mais drogas. E que tipos de elementos são esses do ego adictivo? A manipulação, a mentira, o burlar, o dissimular, o roubar, né? O sempre estar furando regras, leis, né? Abrindo mão de prioridades, abrindo mão de valores, abrindo mão de responsabilidades, abrindo mão de assumir os compromissos que um cidadão normal costuma agir e funcionar no mundo, ter seus compromissos. Então, eu dei apenas alguns exemplos aqui, mas fato é que esse ego adictivo ele vai se constituindo na medida que a doença vai se agravando. Porque pela Organização Mundial de Saúde nós já sabemos, é uma doença progressiva, incurável e mortal. Eu sempre falo com os dependentes químicos que eu atendo, que estão em recuperação, para e pensa, coloca em termos de categoria, em termos de etapas, né? Melhor etapas, falando de fases. Há 20 anos atrás, como é que você estava na sua o abuso de drogas, as consequências? Há 15 anos atrás já era diferente. Há 10 anos atrás era mais diferente ainda. Há 5 anos atrás e hoje. Ou seja, se parar para pensar em todos, não existe uma estabilidade de consequências. Não existe. O que existe tá, é uma curva, é algo ascendente. É uma linha ascendente, onde os problemas só vão aumentando, as consequências, os dramas, os sofrimentos, as perdas, só vai aumentando. Isso daí é o que vai, uma expressão, inclusive, e ao mesmo tempo é o que vai constituindo a força do ego adictivo. E por isso que o adicto se torna resistente, muitas vezes, né? Por isso que a gente fala que a dependência química é a doença da negação. Por quê? Porque, em princípio, ele está tão na relação pensatória com o objeto droga, né? Que em termos de cérebro mesmo, ele está já condicionado, está preso a isso, que ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, né? Ele não consegue se dar conta que existem outras coisas no mundo que podem suplantar, né, a esse prazer que ele tem no uso de drogas. Enquanto até que muitos, por causa da síndrome da tolerância, né, do fenômeno da tolerância, nem prazer tem, inclusive, né, fica mesmo, é algo mecânico de abusar de drogas, porque o cérebro está condicionado. Mas fato é que esse ego, ele está estruturado, ele se estrutura. Então, quando ele se estrutura no indivíduo, esse ego adictivo, automaticamente ele vai funcionar no mundo com uma identidade adictiva, a partir da doença adictiva. E esse ego adictivo funcionando no mundo, ele vai ter um padrão, né? Ele vai ter características próprias de funcionar no mundo. Por isso que, inclusive, no meu livro, eu costumo dizer, que eu lancei o último, que existem características gerais e características específicas de um dependente químico, ou seja, que tem um ego adictivo, né? As gerais, o que é comum em todos que têm um ego adictivo. As específicas é que uns dependentes químicos têm uns tipos de características, outros têm outras, uns mais, outros menos, mas fato é que todos esses elementos são elementos insanos e disfuncionais na vida da pessoa, né? Levando sempre para um único caminho, que é a destruição. Não tem outro caminho no abuso de drogas, no uso de drogas. Não existe. O caminho para quem é um dependente químico é um caminho de autodestruição. Então esse é o ego adictivo. Esse ego adictivo,
existe um fenômeno nele muito interessante, em que ele, muitas vezes, o indivíduo, no seu relacionamento com as pessoas, ele sendo um abusador de drogas e tendo a doença adictiva, agindo com a sua identidade adictiva a partir do seu ego adictivo, ele apresenta, às vezes, muitos deles, um ego inflado. Esse ego inflado, na verdade, é um ego que é expressão, tá, de um mecanismo de manipulação. Porque é simplesmente inflado, onde ele tenta aparentar, muitas vezes, algo que, na verdade, esconder todos os prejuízos. O que é o ego inflado de um adicto? É onde ele tenta colocar como que uma bolha, né, para encobrir, entendeu? Todo o processo autodestrutivo, todo o mecanismo autodestrutivo, todo o fenômeno autodestrutivo e todos os elementos autodestrutivos que está dentro dele. Então, é uma forma também de se automanipular nesse ego inflado do adicto. Às vezes ele quer expressar uma coisa positiva, né, que na verdade ele não tem estrutura para bancar isso. E você poderia me perguntar, mas Silvestre, mesmo os abusadores de drogas, que têm a dependência química, esse ego, essa identidade, eles não têm características também positivas, boas e próprias neles? Claro que tem, todos eles têm. Todos eles têm habilidades, têm talentos, têm dons, têm elementos da sua educação de base, de criança, de escola, de igreja, de família, eles têm dentro deles. Porém, o que acontece? Todos esses elementos positivos estão encobertos, é como se fosse algo encobrindo todos esses elementos positivos deles. Então, no processo de recuperação, principalmente em comunidade terapêutica, no PCJ, aqui na Casa de Recuperação a gente faz muito isso, a gente procura estimular, né, e ajudar eles a identificar os elementos positivos encobertos. Mas qual é o problema? O problema é quando eles começam a supervalorizar muito o lado positivo deles. E aí eles começam a inflar um ego que, na verdade, até o que é positivo deles, da própria história deles que eles trouxeram, que é bom, inclusive, né? Eles têm uma tendência, porque o dependente químico, a tendência deles é ir para extremo, é para ir para exagero. É supervalorizar o lado positivo de talento, infla, e qual o problema disso? É que eles acabam perdendo o foco de que além e acima do que eles têm e do que eles são, de bom e de positivo, deve estar a recuperação deles. Deve estar o trabalho de investimento deles na mudança de caráter, na mudança comportamental. E aí eles se perdem, porque o dependente químico tem uma tendência fácil de mudar de foco, né? De inverter as prioridades das coisas. Então, o problema do ego inflado é isso, né? A questão o ego inflado em si já é um problema, né? O importante é trabalhar o ego do adicto dentro do processo de tratamento, dentro do processo de recuperação. E muitos dependentes químicos também, dentro do tratamento, às vezes vem se dar um de vítima, vem falar que teve problemas dentro da própria família ou de pessoas. Muito disso é conversa fiada. Porque se você parar para pensar bem, quem foi mais vítima dessa história? O dependente químico é vítima da doença adictiva que ele tem, não é verdade? Mas o seu familiar se tornou uma vítima do próprio dependente químico, que é vítima da própria doença. Então, quem é a grande vítima dessa história? Né? Então, o familiar ele se tornou uma vítima por consequência. E se ele não soube lidar com esse dependente químico, ou dentro do ego dele, tem elementos positivos e negativos, como todos nós temos, em todos nós. Ele tem uma estrutura também, né? Mas ele não tem a culpa do outro ter adquirido a doença. O familiar não tem a culpa e nem a responsabilidade, e nem tem que assumir um ônus pelo fato do dependente químico estar resistente na estrutura adictiva dele e não querer uma busca de recuperação. Então, o ego ferido, de uma forma mais evidenciada, não está no dependente químico. Então, muito cuidado, você que lida com dependente químico, seja familiar ou profissional, quando eles começam a vir muito com história de vitimação, porque sofreu muito na família isso, muitos inclusive colocam até como algo causuístico, né? Colocando até que usou drogas por causa de. Não existe usou droga por causa de. A dependência química é uma dependência multifatorial,
né? Não existe uma causa única. Então, familiar, sim, o familiar tem que trabalhar suas feridas, né, que ele traz com ele em decorrência de um ego adquitivo, de uma identidade adquitiva, da doença adquitiva que esse indivíduo da sua casa, da sua família tem e que causou esse transtorno todo dentro da casa. E o dependente químico precisa trabalhar o ego inflado que encobre toda uma identidade, toda uma estrutura de ego adquitivo. Então, esses dois trabalhos é fundamental. Trabalhar o ego ferido da família e trabalhar o ego inflado do dependente químico. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Você dê o seu like, faz seus comentários. Estamos aí para cada vez mais, aqui na Casa de Recuperação, na pequena comunidade de Jesus, oferecer para vocês e compartilhe com seus amigos, suas pessoas, se você gostou desse vídeo. Um grande abraço, tá?